E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Bateria Life PO4 da Litocala, presta ou não presta? Vamos ver definitivamente aqui essa questão. Só quero avisar, já vai ter testes no canal, tem testes já feitos no canal. Você vai conhecer agora mais dois testes super completos das baterias Life PO4 da Litocala. Teste com aparelhos profissionais. E antecipo, não é de vendedor interessado em enganar as pessoas, não. É de gente técnica que fez sem interesse comercial algum. Para isso, eu fiz aqui um roteirozinho para falar dessa bateria, que eu vou pegar aqui a colinha, porque nesse vídeo a gente não pode esquecer nenhum detalhe. Vou falar das baterias, do histórico, dos testes e muita informação, inclusive de crimes cometidos em grupos de WhatsApp sobre esse tema aqui. Vamos lá, vamos começar direto. Não vamos nem perder tempo. Litocala, para quem não conhece, existe o site de compra chinês AliExpress, um site chinês deles lá, do grupo lá Alibaba, AliExpress. Dentro desse site existem vendedores de vários tipos de equipamento, inversores, coisa de bebê, de mulher, de todo tipo de produto que você pensar, inclusive de baterias Life PO4. Existem inúmeros vendedores, inclusive com esse nome, variações do nome Litocala. Tem a loja oficial, Litocala Story oficial, tem Litocala Varicocelli, Litocala não sei o que, Litocala não sei o que. Inúmeras lojas que quando você vai comprar, existem lojas com esse nome. Mas eu vou falar especificamente dessa bateria aqui, dessa loja aqui. Nós aqui do canal compramos nossas primeiras baterias nessa loja e agora compramos mais alguns lotes. Então vamos lá desde o início. Vou aqui pegar o cronograma. Já falei dos nomes das lojas, a quantidade de baterias que o canal comprou. Até o momento, a loja Litocala nunca enviou uma bateria para o canal, nada. O canal comprou todas as suas 20 baterias de 30 amperes. Primeiro foram 8, depois mais 8, depois mais 4. 8 individuais. Depois a gente comprou um lote de 4, mais um lote de 4, mais outro lote com 4 baterias. Esses dois lotes últimos agora. Primeiro já tinha chegado no Brasil, está já chegando esse último lote. O segundo lote com 4 baterias. Recebi a mensagenzinha lá dos Correios hoje, chegou no Brasil. E o terceiro já foi postado também, em breve chega. No primeiro lote, quando chegou, a gente fez vídeo aqui no canal, testou completamente elas, botou a capacidade de cada uma, tem no canal já está há meses aqui no canal, já tem esse vídeo. Tem um vídeo aqui de um amigo técnico, tem um canal dele aqui no YouTube, que tem um vídeo completo. O que foi que ele fez? Ele fez uma compra de uma bateria da Litocala de 50 amperes e realizou um teste lá completão. No teste dele, não escondeu nada, mostrou tudo. Até porque ele não é vendedor, não tem interesse em estar mentindo, nem cometendo crimes na internet, nos grupos de WhatsApp. O cara pegou, fez o teste, descobriu aí que esse plásticozinho azul tinha um códigozinho de barra por baixo. Eu vou dar um spoiler do teste dele. Bateria de 51 amperes hora da Litocala. No teste completo aí do amigo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Como é um link aí que vai para o vídeo dele, ele não vai, membro aqui do canal, o Hausenfrois, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para quando terminar esse vídeo aqui, você clicar e assistir o videozinho completo, e já vou dar o spoiler. No final do teste, do primeiro teste dele, que depois teve mais, ele conseguiu 51 amperes hora na bateria de 50 amperes. Depois ele comprou, meses depois, já outro lote, montou lá um packzinho, vou deixar o link do segundo vídeo aqui também, e conseguiu também mais do que a capacidade anunciada. Além dos testes aqui do canal que a gente fez com nossa bateria, Tarcísio comprou a bateria, não conheço nem quem é dono, nem nada de Litocala, comprei. Comprei minha bateria, testei, mostrei no canal. Pessoal, cadê o link, Tarcísio? Está aqui. Minha bateria, comprei, ninguém me deu não, nada. E como começou essa história aí da compra do canal com as baterias Litocala? Quando começou a sair aí as baterias Life PO4, todo mundo queria a bateria, só que tinha um grande problema. O vendedor que vendia não entregava. Compra, é golpe, não chegava. Inclusive eu fiz um vídeo no canal aqui, vou deixar também o link aí, vídeo do golpe.
com algumas lojas que vendiam, não entregavam. Eu fiz minha primeira compra nessa loja do golpe, por isso que eu fiz o vídeo. Paguei na época R$ 800 por 4 células, ia sair 200 cada um, e mesmo assim não recebeu. Passou o prazo de disputa de 90 dias, ao final do prazo de disputa, fui lá, recebi meu dinheiro 100%. Por isso que eu gosto do AliExpress. Deu algum problema, você abre a disputa. Se você abrir dentro do prazo, mostrar tudo certinho, aqui o código, não recebi isso, aquilo, aqui a compra, tudo certinho, ou seja, grande chance de você receber. Eu nunca perdi um centavo. Tem gente aí que pode ter experiência negativa, eu estou falando da minha. A minha nunca perdi um centavo. Todas as disputas que eu abri, consegui ou um abatimento, ou dinheiro completo devolvido, tudo certinho. E naquela época, esperei, não chegou, abri a disputa, recebi meu dinheiro de volta, gravei o vídeo alertando daquela loja. O vídeo aí já está, acho que mais de 31 mil visualizações. Alertei a todos os amigos, como a gente faz aqui no canal. Alerta de tudo que é bom e de tudo que é ruim. A gente sempre alerta aqui no canal. E aí, um amigo inscrito do canal disse: Tarcísio, eu comprei nessa loja aqui, que eu já comprava aquelas célulazinhas fininhas, cilíndricas, para usar em outros aparelhos, comprava e sempre recebia. Começaram a vender lá FPO4, que era essa loja aqui, Litocala Oficial Store. Como eu disse, tem dezenas de Litocala dessa aqui. E aí, recebi, eu digo, vou comprar também. Meu dinheiro, eu posso, não sou obrigado a comprar com vendedor aqui no Brasil, porque a gente entra já no mérito. Disse, vou comprar. Comprei quietinho, caladinho, chegou as baterias. Testei, capacidade boa, recebi. Já avisei o pessoal, disse, olha, fiz o vídeo, comprei, recebi, tá aqui. Se ia ter alguma coisa ou não, não falei nada. Disse, eu comprei e recebi. A primeira compra, comprei nessa outra loja, foi golpe, não recebi, essa recebi. E o canal fez, mostrou sua experiência com a compra da Litocala. Em resumo, Tarcísio, todas as suas células que você tem até hoje, tem alguma que tem problema? Nenhuma. Das 8 de 30 amperes que nós temos aqui, todas estão com a resistência interna até hoje perfeitas. Tensão nominal perfeita. Taxa de descarga por inatividade perfeitas. Tem até uma célula que eu vou mostrar para vocês aqui que eu causei um acidente, eu derrubei a célula. Machuquei, eu vou mostrar na bancada essa célula aqui. Daqui você não vai ver, mas ela está bem machucada aqui. Vou mostrar para vocês e vou medir a resistência interna. Mesmo com a pancada, que ela caiu quase 1,5 m no chão, diga, eita, vai pipocar, vai explodir. Não teve nada. Até a resistência interna, a capacidade, está ainda maior do que algumas outras aqui. Já fizemos 1, 2, 3 ciclos de descarga profunda com ela, é de 30 amperes. Já descarregamos em um C, inúmeras vezes carregamos em um C, e não inchou, não danificou, apesar da pancada. Isso aqui é um dano na estrutura física da bateria. E não ocorreu nada. São minhas baterias, minha experiência. Se você pega aqui, 3, vou botar aqui as 3 do lado, não tem nenhuma inchada. Tudo perfeitinha, tudo coladinha. Não tem nenhuma com problema. Minhas baterias que comprei na loja oficial Litocala. Tá, se você tem problema em comprar em outra loja, de forma alguma. Eu não sou vendedor, que nem alguns difamadores de grupo de WhatsApp, aí vendedores brasileiros difamadores de grupo de WhatsApp, que são vendedores, revendedores com preço lá em cima, lá caro. Aqui eu não sou revendedor. Então, não tem problema nenhum. Tanto é que comprei, esses dias conheci um vendedor aí no grupo do WhatsApp, que entrou em contato comigo, disse, aqui nossa loja, tudo, temos suporte, enviamos para o Brasil. Comprei uma célula dele de 105 amperes, comprei rapidamente, acho que com 2 dias eles postaram, me mandaram o códigozinho do Correio do Brasil, já está lá o objeto postado, estou esperando ansioso para chegar. Se você quiser conhecer a loja, eu vou deixar o link dela aí, é uma bateria de 105 amperes da Kingbon alguma coisa, tá aí o nome da loja, não sei falar direito não, mas tá aí o linkzinho, vou deixar para você conhecer essa bateria. Quando chegar, que eu testar, eu vou dizer, pessoal, aqui ó, chegou minha bateria dessa nova loja, e eu quero que venha mais, 10, 20, 30 lojas. É Litocala, Litochola, Litococa, Lita não sei o que, Lita qualquer coisa. Pode ser King A, King B, King C. Se tá vendendo, tá chegando aqui no Brasil para todo mundo comprar suas baterias sem ágil de 100%, que nem alguns vendedores que compram ali de 300, 300 e pouco, 400 e vendem 800 no grupo do WhatsApp, botando 100% aí, torando no pescoço do povo. Fazer o quê? Estão vendendo, quanto mais venda, mais loja tiver, melhor. Vamos lá, para mim não esquecer. Já falei do histórico
da Litocala, dos vendedores que não chegavam. A gente achou essa loja que entregava em nenhum momento. Assim, disse, olha, você deve comprar bateria da Litocala porque vai funcionar 1000%, você vai passar 50 anos. Primeiro, quem determina o tempo de duração da bateria? Primeiro é o usuário. Se você comprar a bateria e você testou, tá tudo ok, testei, tá dando a capacidade dela, não tá inchada, tá direitinho, bonitinho, a minha vai fazer 1 ano. Não tem inchaço, não tem nada. A capacidade é a mesma, a resistência interna é a mesma. E você descarregar mais do que o que deve, carregar mais o que deve, não providenciar a BMS, que vai fazer a equalização. Como eu disse na aula passada, quando você associa essas baterias em série, a tensão, normalmente, de baterias associadas em série, é que uma eleva a tensão mais do que a outra. O balanceador, a BMS, além de proteger a taxa de corrente de saída, para que não passe de 1C, do que você programar nas Smart ou nas pré-configuradas daquela corrente nominal, ela vai proporcionar proteção individual por célula, fazendo com que as células estejam sempre com a tensão, uma parecida com a outra, porque se uma subir demais e uma descer demais, a BMS vai entrar em proteção, também vai cortar para ela não estragar. Elas são feitas para isso. Aí tem gente que trabalha sem a BMS. Não tem como. Não pode, entendeu? Então, você pode ser o responsável aí por suas baterias terem ou inchado, ou não dando a capacidade nominal correta. Tem N fatores. Defeito de fábrica pode vir com qualquer marca. Você comprou uma marca hoje, tá vindo um lote bom, depois comprou de um tempo, pode vir um ruim. Eu sei que as minhas, até hoje, nenhuma deu defeito. Quando chegar os 3 lotes novos aí, ó, 4 mais 4 mais 4, que eu vou fazer um packzão de 48 volts aqui, 16S para essa e outro pequenininho, 4S para fazer alguns testes aqui no canal, mais alguns testes no canal e servir como meu pack móvel, a gente vai testar para ver a qualidade das novas. Mas no vídeo aí que eu falei do House & Frost já tem 2 testes. Já tem o teste do primeiro lote, tem testes aí de um lote mais novo que você vai acompanhar. Também quero falar sobre um vídeo anterior que até eu cometi uma gafe quanto àquela bateria montada da Litocala, aquela de 80 amperes. Eu fui no relato do amigo lá que falou, eu abri a bateria e a capacidade deve ser menor porque olha a BMS de 50 amperes numa bateria de 80. Depois o amigo me lembrou, disse, Tarcísio, presta atenção numa coisa. E eu disse, é verdade. Fui no relato do amigo e esqueci um detalhe muito importante. Veja, você é um vendedor, você vai montar uma bateria de LiFePO4, vai botar uma BMS. Você sabe que uma bateria, para durar, apesar dela suportar cargas e descargas de 1C, na mesma capacidade da bateria, não é recomendável que faça isso continuamente, só em momentos excepcionais. Não é para você estar usando direto. Aí, minha bateria é de 80, eu vou ficar descarregando 80 amperes hora. Até porque, se você descarregar na capacidade máxima do banco, em 1 hora, você tiver um banco de 300 amperes hora, e você descarregar 300 amperes, em 1 hora, esgotou a bateria. É lógica. Você ali, se você tem um banco de 300 e descarregou a 50, você vai ter 6 horas, 6 vezes 5, 30. Aí, imaginando que a gente descarrega a capacidade máxima da bateria. São cálculos simples. Aí ele perguntou, Tarcísio, será que a Litocala não colocou essa BMS menor na bateria de 80, botou uma de 50, justamente para evitar a descarga maior do que 1C, ou chegar a 1C, para que essa bateria, como é uma bateria montada, tudo certinho, já a BMS toda compactada para proteger, e eu digo, é verdade. Se eu tivesse uma coisa mais melindrosa, toda montadinha, bonitinha, que eu posso usar num barco, num carro, uma corra móvel, eu vou botar um dispositivo de proteção que vai permitir a descarga máxima que danifica ela ao longo do tempo? Não, eu ia tentar limitar. Não vou descarregar aí a 80, mas vou botar uma BMS de 60, que quando puxar mais de 60, chega aí a 70%, 80% da capacidade dela, ela corta, para você ter uma bateria de duração maior. Então, quero dizer que isso não é um erro. Se fosse uma BMS programável, você podia entrar lá e dizer, não, agora eu quero puxar os 80, programar. Mas como é uma fixa, eles resolveram botar uma menor, podendo ser por proteção daquela bateria montada. Então, nesse caso aí, quero fazer esse adendo àquela colocação da BMS menor na bateria montada da Litocala. Só relembrando aí sobre o histórico das baterias Litocala, lembre que quando estava lá todo mundo querendo apenas importar, porque não chegava de jeito nenhum, já tinha vendedores que já tinham descoberto algumas lojas no site, no AliExpress, no Alibaba, em outros, e já estava comprando essas células, não tinha nem os aparelhos de teste, já estava comprando, já estava anunciando no Mercado Livre, já estava lá
vendendo, comprava um a 500, vendia a 1.000, vendia a 800, já estava empurrando aí quase 100% no gogó dos que ele diz que é amigo, ganhando seu dinheiro. Nada contra, só relembrando isso. Porém, faziam mil alardes. Cuidado, não compre da China não, porque se você comprar lá, você não vai receber, ou não presta, ou não sei o quê, mas eu tenho aqui, ó, de 800, uma que é 400, ou de 1.000, uma que é 500, compra aqui comigo. Já estava lá um monte de goelão falando esse tipo de coisa. Naquela época, era contra a loja? Não. Eles não queriam era que o povo fosse comprar diretamente. Porque se o cara comprasse 4 células na China, lá, R$ 400 naquela época, era 1.600, fazia um banco de 12 volts de 105 amperes por 1.600. E no cara, ia sair o dobro, era 3.500, era não sei quanto, porque a célula dele era o dobro, mais o frete que era caro, mais umas BMSzinhas ruins que botava naquela época. Ou seja, é muita coisa, muita informação. Ou seja, tem muitos interesses envolvidos. O que é que, em resumo, a gente está colocando aqui? Vamos para a bancada para você verificar a resistência interna até da bateria que caiu, que foi danificada em comparação às outras, ver como ela está perfeita. E eu vou te falar mais um detalhezinho, pessoal. Essa aqui é a célula que ocorreu o acidente. Dá para ver que machucou bastante, veja. Tá inchadinha aqui da pancada. A pancada foi aqui que empurrou para o lado de cá, vejam. Nós temos aí uma elevação causada uma deformação na célula. Não é superficial, amassou mesmo, entrou. Vamos agora medir a resistência interna dessa bateria. No datasheet, que é o manualzinho aí da bateria, diz que ela está o quê? Até 2 miliohms. E vamos olhar dessa aqui amassada. Vamos medir a resistência interna dessa amassada que já era para estar estragada. Se fosse aí uma bateria ruim, veja, 1.2 miliohms. Vamos tentar melhorar aqui a posição. E quanto mais você aperta, mais coloca no lugarzinho certo, mais a resistência fica menor. Vamos aqui, tentar botar no pezinho. Vamos botar aqui certinho. Olha, veja, 1.12 miliohms. Esse aí de cima que está torto. Embaixo é a tensão, 3,56 volts. 1.12 na bateriazinha aí amassada da Litocala Oficial Story. Vamos lá, pessoal, pegar agora, medir outra bateria dessa que não está amassada, da Litocala Oficial Story. Vamos pegar aqui, botar o testezinho aqui. Vamos lá, não posso cobrir não, tenho que procurar a melhor posição aqui. Vamos testar aqui. Veja, 3,53 volts, 1.37 dentro dos dois, é até 2 miliohms. E ainda a outra amassadinha ainda está melhor do que essa daqui. Vamos medir mais uma? Vamos tirar essa daqui, vamos botar outra aqui. Vamos medir essa. Vamos ver. 1.19 miliohms. Resumindo, não vou ficar testando aqui não. Já fiz vários testes aqui no canal com essas baterias da Litocala. As resistências internas dela, depois desse tempo, ainda estão perfeitas. Até a amassada danificada, que caiu aí de 1,5 m, papocou na quina do piso e ainda tá boa. Descarga, resistência interna e tudo mais. Chegou, meu povo. Antes de entrar no salve, vamos terminar aqui assunto sério. Se as baterias da Litocala que começar a chegar aí, começar com defeito, o que é que você tem que fazer e que todo mundo, você temos que fazer? Recebeu, olhou, tá com defeito, disputa na hora, tá inchada, tá disputa, pede o dinheiro de volta. Se testou, deu capacidade menor, tira a foto, bota lá tem os depoimentos. A gente entra lá, até as fotinhas, o povo dizendo é boa, é ruim, não sei o quê. Quando eu vou comprar alguma coisa, o que é que eu olho lá? Os depoimentos. Lógico, tem lá 100 positivos, um negativo. Vou me pegar por um negativo? Não. Eu não sou menino, tenho que ver as experiências ali, a maior experiência. Sempre não vai ter aparelho perfeito. Vai ter gente que não gosta do Reliable, vai ter gente que não gosta do SRME, vai ter gente que não gosta da EPEV, vai ter gente que não gosta do Full MR. Porém, você tem que ver a quantidade. Começou uma marca, tem muito problema ali, todo mundo reclamando, aí, sai fora. Litocala parou de entregar, começou a mandar coisa ruim, corra para outra. Alguém aqui tem loja de estimação? De jeito nenhum. Quando tiver 100, a gente bota 100. Quando tiver umas células, vai estoque no Brasil, aí é que vai ser bom. Aí é que esses vendedores difamador de grupo, criminoso, quem
comete difamação, artigo 319, se eu não me engano, do Código Penal, está cometendo um crime, contravenção de menor potencial ofensivo. E pode-se dizer mais, cometendo crimes, porque além da difamação, ainda está fazendo outra contravenção, cometendo outra contravenção. Que contravenção é essa, Pacífico? Veja, é uma besteira para os olhos de muitos. Eu também não veria que era nada demais, mas o ordenamento legal, fato brasileiro, diz que é contravenção penal. O cara está fazendo um grupo de WhatsApp e fazendo rifa. A rifa no Brasil hoje, estão correndo atrás para punir os rifeiros? Não, mas é uma contravenção penal. E se você participa de um grupo desse, que o cara, além de cometer crimes de difamação, ainda comete crime com algumas contravenções penais, você está num grupo que tem atividades criminosas. Dê uma olhada aqui, o que é que fala sobre rifas, principalmente no meio aí digital, nos grupos. A rifa, infelizmente, é uma contravenção penal. Só para esclarecer mais um pouquinho aqui para você ver. Então, se a Litocala falhar, para de comprar, bota o depoimento. Agora, condenar, difamar, a história dizer que o cara é dono do AliExpress, que o cara é dono da loja Litocala, que o cara é revendedor oficial, que não sei o que. É difamação e merece punição jurídica nos meios corretos, nos locais corretos, como será posteriormente. E como aqui ninguém é dono de loja, nem é dono da Litocala, nem é dono do AliExpress, nem é dono de nada, nem é revendedor, nem a Litocala deu nem R$1 pra gente fazer comercial de nada, e a minha bateria foi eu que comprei. Vamos pro salve, ver quem foi. Os 6 primeiros que chegaram e garantiram o seu salve. Também já quero agradecer a todos os amigos que pegaram aí áudio sobre essas difamações e mandaram aqui pra gente para servir de prova e embasamento legal. Continuem fazendo isso, muito obrigado, e divulgue esse vídeo nos grupos para a gente restabelecer a verdade, porque a determinação judicial infelizmente demora, mas a gente vai também levando a verdade através de outros meios. Vamos ver quem é nosso amigo Pedro Batista, grande abraço. Nosso amigo Ivan, lá de Pilão Arcado, de Tarcísio, manda um salve para Joelson, lá em Pilão Arcado, na Bahia, meu amigo também. Nosso amigo Adalbes, Adalbes Martins, de Barreira, na Bahia, grande abraço. Nosso amigo Sérgio, membro do canal. E nosso amigo Sérgio Ferreira, lá de Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Grande abraço ao amigo. Até os próximos vídeos sobre o tema, vai ter mais. Bateria Life PO4 e vendas aqui no Brasil.